estamos de volta aí com mais um bloco do Missão Saúde na TV. E para você que chegou aí agora, nós estamos falando sobre a amamentação, o papel da nutrição em relação à amamentação e dando uma ênfase aí nessa questão do agosto dourado. E estamos aqui com a nossa convidada, a nutricionista Jéssica de Oliveira Oliveira. Ficou tão fácil esse nome, sabe? Porque geralmente tem uns nomes mais difíceis. E minha mãe escolheu fácil. Bem, meu pai, um de cada. Deu certinho, né? Jéssica, qual a principal causa da interrupção precoce em relação ao aleitamento materno? Porque a gente sempre escuta muitas coisas, né? E aí eu quero te ouvir um pouquinho para depois eu alfinetar ela aqui, sabe? Fazer um monte de perguntas. Vamos ver, se ela não falar, eu vou alfinetando ela aqui. Alfinetando, gente, no bom sentido, né? Fazendo as colocações aí, fazendo o lado da mãe ali. Exatamente. Bom, eu acho que temos diversas causas, né, que podem impossibilitar esse aleitamento materno exclusivo, pelo menos até 6 meses. Um deles, eu acho que é o período de licença maternidade, onde, assim, a Organização Mundial da Saúde, ela preconiza até 6 meses, mas a licença maternidade, em algumas empresas, na maioria das empresas privadas, são só 4 meses, então fica um pouco incoerente, né? Eu preconizo durante 6 meses, mas eu só dou de licença maternidade para aquela mãe fazer o aleitamento materno exclusivo durante 4 meses. Então, fica um pouquinho divergente. Talvez uma das causas possa ser essa. Uma outra é o que a gente até já falou um pouquinho, mas sobre, às vezes a mãe pensa que o leite está sendo insuficiente, que o bebê não tá mamando toda hora e aí quer complementar. Inclusive no hospital tem muitos casos, né? Infelizmente, chegam muitas crianças fazendo uso de leite de vaca, massa de mingau. Aqui a gente tem uma cultura muito grande de massa de macaxeira, já enraizada, bem enraizada mesmo. Que é difícil, né, onde a gente tenta tirar um pouquinho, porque pesa no estômago do bebê, então ele vai ficar mais tempo sem alimentar. Então, mas não é o nosso objetivo, então não existe, às vezes a produção não está insuficiente. É só porque o bebê mama mais no início. Então, ele mama toda hora. Tem até essa imagenzinha aqui para vocês. No primeiro dia, ó, tamanhozinho do estômago do bebê é o tamanhozinho de uma cereja. Então, ele vai mamar mais vezes. Ele vai mamar mais vezes e a digestão do leite materno, ela é um pouquinho mais rápida. Então, não é que está insuficiente, o leite materno não dá conta, fala assim, não sustenta a criança. Eu escuto muito isso. Não está sustentando o meu bebê. Mas não é isso, ele mama toda hora. Sim, ele mama toda hora. No começo, ele vai mamar toda hora. Depois, vai aumentando o tamanhozinho do estômago e aí, consequentemente, cabe mais leite materno e aí ele vai ficar mais tempo sem mamar. Mas no começo, mama toda hora, o estômago é pequenininho, então tá tudo bem se o bebê mamar mais vezes, né? A digestão ela é mais rápida do que comparada a uma fórmula infantil também, por exemplo. Então, o esvaziamento, o bebê fica com um estômagozinho vazio mais rápido. Então, é normal, é claro, se a pega estiver correta, se tiver tudo bonitinho, se estiver sugando, engolindo. Então, isso são aspectos que a gente pode avaliar que está sendo uma mamada efetiva, que o leite está sendo, sim, suficiente. Então, acho que esse pensamento de algumas mães, por falta de orientação mesmo, ou de acompanhamento ou de segmento, de achar que o leite materno está insuficiente, pode, sim, atrapalhar essa livre demanda até 6 meses, ou fazer o aleitamento exclusivo. Então, às vezes, associam com fórmula, ou, como eu falei, com mingau. Então, às vezes, só essa dúvida na cabeça de se está sendo suficiente ou não pode atrapalhar também. E, assim, chupeta, outros utensílios, vamos dizer assim, né? Podem atrapalhar também, Jéssica? Com certeza. Os bicos artificiais que a gente fala, então, mamadeira, chupeta, pode atrapalhar. É claro que, em alguns casos, vão ser necessários, então, principalmente com indicação do pediatra, do nutricionista materno-infantil, às vezes é necessário complementar, mas a criança, o bebê acostuma muito rápido com os bicos artificiais. Então, utilizar o bico pode atrapalhar a pegar na mama. E assim, chega muito para ti no consultório casos
que você consegue reverter o quadro? Por exemplo, chega lá a mãe e fala, não, é muito difícil, tá insuficiente, como você falou, eu não estou conseguindo porque sai muito pouco e tal, e tu consegue reverter essa situação e continuar ali o aleitamento materno, ou depois que já está instalado toda essa problemática é mais complicada? Não, em alguns casos a gente consegue sim. É claro que as intervenções todas precisam ser feitas nos primeiros dias, então até o 5º dia é um período ideal para promover o aleitamento materno, para não perder esse aleitamento materno exclusivo, mas é claro que procurar profissionais que vistam a camisa do aleitamento materno, que incentivem, é muito importante também. Às vezes é necessário consultoria em amamentação, para orientar, avaliar se a pega está correta. O pediatra é importantíssimo também nessa parte de avaliar a mamada. Então, acho que toda criança deveria sair da maternidade só após estar mamando bem, só após o pediatra avaliar essa mamada, toda a equipe avaliar e liberar, para poder sempre orientar essa mãe que vai sair com muitas dúvidas nesse primeiro momento, né? Mas é possível sim a gente incentivar e praticar o aleitamento materno. Já teve casos assim, de convencer da mãe, óbvio que a gente respeita e acolhe, mas a gente sempre vai precisar incentivar o aleitamento materno. Porque fazendo uma análise fria, assim, eu acho que aí mais de 90% das mães, elas, principalmente nessa primeira semana aí, elas vão ter essa insegurança, né? Assim, vão gerar. E eu acho que até um preparo, um pré-natal relacionado a isso é importante, né, Jéssica? Porque assim, dizer assim, ó, vai acontecer isso, mas você vai fazer isso. Vai ser assim, mas você fique tranquila, né? Porque é mais complicado você lidar com o problema já instalado, né? Exatamente. A gente fala que, eu até comecei falando que informação é libertador, então todas as mamães, as futuras mamães precisam ir para aquele momento do parto, munidas de informação, né? Então, escolher uma equipe que acompanhe um obstetra, um nutricionista materno-infantil, um pediatra que vistam a camisa do aleitamento materno, que orientem, consulta pré-natal, é importantíssimo. Eu falei isso também um pouquinho no meu Instagram esses dias. Então, durante ainda com o bebê na barriga, procurar o pediatra, conhecer o pediatra que vai acompanhar a família, porque o pediatra é um médico da família, né? Ter orientação, ter o acompanhamento nutricional durante toda a gestação é importantíssimo também. Lá na consulta a mãe já é orientada ao que fazer no pós-parto, a entrar em contato se tiver com alguma dificuldade para amamentar. Então, tudo isso. Então, informar sempre para ir para o momento ali do parto já sabendo de quase tudo. O problema é que o ser humano, ele faz o caminho inverso, né, Jéssica? É sempre assim, não, quando já está com o problema instalado, é que eu vou correr atrás, é que eu vou ver, e aí é muito mais complicado. É igual, a gente sempre fala no programa sobre algumas situações, principalmente trabalhar muito a questão da prevenção, em diversos segmentos, vamos dizer assim, né? E esse aqui é um também, né? Assim, eu vou utilizar desses mecanismos para estar prevenindo para futuras situações, né? Então, igual tu está falando, se eu busco informação, né? Antes eu estou ali no pré-natal ainda, né? Então, eu vou buscar informações para que não ocorra os problemas que são passíveis de acontecer. Exatamente. Né? Assim, porque são coisas que vai pairar. Gente, é impressionante. Todas as mães que eu converso, não, aquela primeira semana ali é terrível. É difícil. Né? É um momento desafiador. Amamentar não é fácil. Então, vou desmistificar mais uma informação aqui. A mãe precisa ir sabendo que amamentar não é fácil, que é um desafio, mas que é possível. E que quando faz isso, eu acho que é o maior vínculo de amor, é a maior prova de amor entre mãe e filho. Mas eu acho que também, Dharmina, tem aumentado muito essa procura. Eu acho que a procura de informação tem aumentado muito. Eu acho que hoje as mães, as gestantes, elas se preocupam muito nessa prevenção. No mundo da nutrição materno-infantil, a gente fala muito dos primeiros 1000 dias de vida, onde vai desde a fecundação
amamentação desde o momento ali da gestação até os 2 anos de idade, onde é um período que nós chamamos de maior janela de oportunidades do ser humano. Então, tudo que a gente fizer ali durante o período da gestação, da introdução alimentar, do primeiro ano até o segundo ano de vida da criança, pode impactar lá no futuro. Pode prevenir várias doenças, tem vários estudos com prevenção de diabetes, hipertensão. Então, a gente trabalha muito isso durante toda a gestação e toda a primeira infância, esse período aí bem comentado. Vocês vão ouvir falar mais ainda sobre o período dos 1000 dias. Ótimo. Algumas questões tu já falou, mas eu queria ver se tem algo a mais a complementar em relação a isso. O que influencia uma amamentação de sucesso? Tem alguma dica, alguma ideia, algo aí para você passar para essas mamães, avós, família, Porque essa questão da amamentação que precisa ficar claro nas nossas mentes, porque nós, todo mundo mesmo, é que não é só a mãe, É todo mundo que está ali, porque às vezes as opiniões elas acabam fazendo parte da vida daquela mulher ali, E daquele bebê, daquela criança também, Porque se eu tiver lá uma avó que fica, não, vamos dar logo o mingau, porque esse menino está com fome. Não, coloca logo isso, dá um chazinho, dá água, não sei o quê, vai quebrar, Então, por isso que eu estou falando que toda a família faz parte desse processo da amamentação. Exatamente, eu acho que é super importante isso, a gente chama de rede de apoio, Toda mamãe precisa ter uma rede de apoio e para poder amamentar bem. E quem compõe essa rede de apoio? Todo mundo. Pai, avó, avô, titios, amigos, os vizinhos. Então, precisa estar muito preparado para isso. Precisa ter esse apoio. Às vezes, a mulher fica sozinha em casa para amamentar. Então, precisa, sim, desse apoio. Eu costumo dizer assim, vamos trocar os pitacos por uma ajuda, ao invés de dar muito pitaco, perguntar se está precisando de alguma coisa, deixar uma comida pronta no congelador, que facilita também uma alimentação mais saudável. Perguntar se precisa descansar um pouquinho enquanto fica com o bebê. Então, assim, a rede de apoio é fundamental. E fazer as intervenções no momento exato. Então, às vezes, verificou, o pediatra viu, ou o odontopediatra, ou o fono, viu que a pega não tá legal, não está adequada, fazer a intervenção no momento certo, procurar a consultoria de amamentação, nutricionista materno-infantil. Então, fazer a intervenção no momento certo também garante o sucesso desse aleitamento. Jéssica, tem algo a mais, alguma colocação a mais em relação à questão das cólicas que tu queira ainda detalhar, colocar aí para essas mamães que tem tanta dúvida e que causa, eu acho assim que é uma das causas que dá mais desespero, nas mães. Às vezes, gente, nem é cólica, Assim, às vezes é outra coisa que não tem nada, mas a gente sempre vai primeiro na cólica, É que o bebê, ele chora por tudo, gente? Ele chora se estão falando alto, ele chora se ele não reconheceu a voz da mãe, ele chora se a luz está incomodando. Então, ele era muito acostumado naquele ambiente ali dentro da barriguinha, então algumas coisas vão incomodar mesmo, nem tudo é fome também, nem sempre é fome, então a gente tem que aprender ali a tentar reconhecer um pouquinho o choro. E é como eu falei, a alimentação é extremamente importante também. Então, identificar se tem algum alimento que está comendo e está causando mais gases e aí está propiciando a cólica. Durante a consulta, o pediatra pode identificar se é realmente cólica e ter algumas intervenções que são individualizadas, Às vezes, o excesso de leite, como eu falei, pode causar mais cólica, o excesso de açúcar. Então, temos que ter cuidado durante a amamentação com os excessos, Às vezes, deixar o feijão de molho ajuda também, auxilia. Então, identificar alguns alimentos que podem estar, assim, atrapalhando, mas saber identificar a causa da cólica e se realmente é cólica, Às vezes, o bebê precisa estar só numa posição mais confortável, barriguinha com barriguinha da mãe. Às vezes, precisa de colo. Às vezes precisa só de colo e já melhora. É verdade, às vezes. E aí tudo acha que é dor, aí já pega e dá um monte de remédio pro menino, achando que está sentindo dor. E às vezes é uma posição,
é como ela falou, né? Às vezes sente falta de estar ouvindo ali a voz da mãe. São detalhes que só com tempo e paciência para poder ir identificando essas questões. Exatamente. Né? O bebê precisa de um tempo, né, para se habituar fora da barriga da mãe. Precisa de um tempo para aprender a digerir o alimento, no caso o leite materno, que por isso que a gente também incentiva mais, porque é de mais fácil digestão. Então, o aleitamento materno ajuda a evitar esse excesso de cólica. É diferente de uma fórmula infantil ou de um leite de vaca, infelizmente, que algumas crianças consomem ainda muito novas, então pode gerar mais cólica. Então, saber realmente identificar se é cólica, a causa, para poder agir de forma individualizada. E eu sei que muitas mamães aí estão achando assim, é fácil falar, né? Mas quando está na pele, como é que age? Mas, na verdade, a gente está aqui discutindo o assunto por experiência também, de consultório, de ouvir, entendeu? Assim, eu, por exemplo, já passei por isso. Então, assim, são situações que, de alguma forma, a gente quer passar para vocês como experiência, né? Como se sair dessas situações sem perder essa parte tão importante que é, de fato, a amamentação. É isso que a gente quer mostrar para vocês. A gente sabe, como a Jéssica já falou aqui, né? Que não é fácil, né? Colocar isso, não, é super simples, é só botar o peito para fora e amamentar. Não, é difícil mesmo, às vezes é exaustivo, né? Mas aí quando a gente lembra que aquilo ali é um benefício para os nossos filhos, que é saudável e tudo, a gente paga o preço por isso, né? Então, assim, é mais nessa intenção de estar ajudando vocês com alguns mecanismos e explicando realmente, de fato, a importância da amamentação. Gente, está passando muito rápido, eu já estou agoniada, né? Porque ainda tem um monte de perguntas aqui, um monte de coisa para a gente discutir aqui. Já estamos encerrando o segundo bloco do Missão Saúde na TV. Já já a gente volta. Fica aí, não saia daí. Drogaria São Lucas, onde você encontra uma linha completa de medicamentos e cosméticos. Nossa família cuidando da sua. Dá uma passadinha lá, fica lá na Avenida Paraíso 1001, em frente à Praça da Liberdade. Lá tem o melhor atendimento para você.